RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia. Está no ar mais um Rio Grande em Movimento. Nós estamos chegando aí na sua casa nos canais 24 e 524 da NET e também em todas as redes sociais RDC TV Digital. Estamos ao vivo no Facebook, hein? Deixa ali o teu recado, o teu bom dia, o tempo, como é que tá aí na tua cidade. Muito bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia, Lilian. Bom dia, amigo telespectador, amiga. Obrigado por você deixar a gente entrar aí na sua casa. Olha, o assunto agora, Lilian, é reintegração de posse que está acontecendo agora no bairro Sarandi. A repórter Marcele Dutra está acompanhando e já nos traz informações. Vem, Marcele. Bom dia a todos os telespectadores do Rio Grande em Movimento. Hoje, nossa equipe veio até o bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, para acompanhar uma reintegração de posse que ocorre desde o início da manhã de hoje, com a presença da Brigada Militar e também da IPTC. Cerca de 70 famílias invadiram este local há aproximadamente 4 anos e hoje, através da Justiça, tiveram que ser retiradas daqui. Foram disponibilizados caminhões para que todos pudessem levar os seus pertences para outros locais. E nós seguimos acompanhando tudo por aqui. A Defesa Civil está em alerta em Rolante, nós vamos ver aí nas imagens, porque o rio está subindo rapidamente na RS 239, no quilômetro 71, ali no trevo de acesso à cidade. O trânsito chegou a ser interrompido em virtude do acúmulo de água sobre a pista. Já em Carlos Barbosa, teve uma queda de barreira que deixa o trânsito em meia pista, olha ali, ó, na RS 446, no quilômetro 8, e os trabalhos para remoção continuam sendo executados, então fica o alerta para os motoristas que precisarem trafegar pelo quilômetro 8 da RS 446. E agora é hora da gente saber como é que fica o tempo, né? A gente já viu aí que tem transtornos nas estradas, tivemos transtornos no trânsito também. Vamos ver se a chuva continua, não continua hoje no estado e as temperaturas. Aqui na região metropolitana, em São Leopoldo, assim como em Porto Alegre, amanhecemos com 11 graus e chegaremos aos 19 hoje. O tempo melhora. Tá nublado ainda, mas também não volta a chuva. Lá em Erechim, tivemos mínima de 8 graus ao amanhecer, as temperaturas chegam aos 17. Em Bento Gonçalves, ali na Serra, amanheceu frio, mas já aumentou a temperatura e vai ficar amena, não vai passar dos 17 graus. Lá em Rio Grande, também amanhecemos com 9 graus, as máximas não passam dos 15, mas o tempo fica bom. Já em Cruz Alta, amanheceu bem frio, 7 graus por lá, mas também já aumentou a temperatura e vai chegar aos 17 graus hoje. Portanto, não tem sinal de chuva finalmente aqui no estado, Forcolém. Ok, Lilian, obrigado pelas informações, o tempo. Agora nós temos a honra aqui, o prazer de receber a direção do Badesul. Nós vamos falar sobre os principais projetos da instituição, qual é a linha de ação do Badesul. E aqui está comigo a presidente Janete. Me ajuda nesse... Raumenschlager. Como é que é? É Raumenschlager. Raumenschlager em alemão? É alemão. Raumenschlager. Estou pronunciando certinho? Certíssimo. Então tá bom. Raumenschlager Lontra, né? Prazer lhe receber. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Dia. Bom dia. Calil Sebe Neto, diretor... Sebe Neto, diretor financeiro do Badesul, e o José Cláudio dos Santos. Tudo bem, José? Bom dia, sejam bem-vindos. Vice-diretor do Badesul. Primeira coisa, né? A gente ouve falar em Badesul. O que faz efetivamente o Badesul para as pessoas entenderem? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, da RDC TV de estarmos aqui, né, num momento muito importante também, que nós estamos fechando o nosso primeiro semestre com lucro no Badesul. Que coisa! 17,3%, 17,3 milhões de lucro esse ano, nesse primeiro semestre, né? E o que é o Badesul? O Badesul é a agência de fomento do Estado, né? Nós somos 99,9% somos do nosso governo, né? A gente promove financiamento, a gente oferece consultoria
para o setor público, para o setor privado, para a indústria, para o comércio, para o agronegócio. A gente trabalha só com longo prazo, a gente trabalha com projetos, né? Quem pode acessar esse financiamento? Olha, todo o empresário que tiver algum projeto, o produtor rural que tiver algum projeto, o prefeito que tiver algum projeto, né? Todos eles podem nos acessar e nós temos uma equipe muito preparada lá, uma equipe enxuta, pequena, mas muito preparada, né? Que pode ajudar, inclusive, na formulação do projeto. Isso aí é extremamente importante. E como é que o Badesul atua em consultoria? Como é que ele faz? Na verdade, a gente ajuda o empresário, ou o produtor, ou o prefeito, né, na elaboração do projeto. Essa é a nossa forma de dar consultoria, porque muitas vezes eles não sabem fazer. Ele não tem uma equipe, ele não sabe fazer, então isso aí, né, é muito importante. A gente então ajuda na elaboração desses projetos, né? Nós estamos mostrando ali ó, as áreas de atuação. Isso, todas as áreas de atuação, né, que a gente tem hoje. Nós trabalhamos além dos municípios, né, que também são muito importantes. Na verdade, o Badesul tem um protagonismo em termos de financiamento aos municípios, né? Entendi. Nós também trabalhamos com a inovação. Hoje a gente precisa ter inovação, né? Tipo Inovação e sustentabilidade. Nós temos os fundos, né? Nós participamos de fundos, os fintechs e os fundos de inovação, né? E também nós financiamos através da FINEP operações inovadoras, né? Então, a gente tem toda uma gama de possibilidades de financiamento lá no Badesul, né? E todo município que quiser acessar o financiamento do Badesul vai conseguir ou também depende ele tem que cumprir. Ele tem que cumprir com todas as regras que nós somos uma agência de fomento, mas nós temos que cumprir com todas as regras bancárias, né? Entendi. Disso a gente não tem como fugir. Então, todo o empresário, o produtor rural. O município não pode estar naquele famoso CADIM, né? Que é o Serasa do município. Não pode estar no CADIM, né? Isso, ele não pode estar no CADIM, ele tem que cumprir com todas as exigências do sistema financeiro, né? Entendi. Ele tem garantias. As garantias do empresário e do produtor rural são garantias reais. Mas para o público, na verdade, a garantia é o ICMS. Então, o ICMS... que vai falar. O ICMS, na verdade, é uma garantia muito boa, né? Porque é uma antecipação, na verdade, né? Sim. O prefeito, ele faz uma antecipação, né? Do que ele vai receber de ICMS, ele já pode investir, né? Entendi. E aí a gente tem, dentro do setor público, nós temos umas possibilidades muito boas, né? Desde a infraestrutura até saúde, educação. A gente está até mostrando alguns exemplos, né? Isso aí foi financiado. Foi financiado pelo Badesul, pelo né? Badesul, uma estrada aí, pelo jeito, uma estrada, pavimentação. Estrada vicinal. O que importa nisso aí? Na verdade, sim, né? Os nossos municípios, eles têm uma base agrícola muito forte, certo. né? Então, eles precisam ter uma estrada vicinal boa que possa melhorar o escoamento, né? Que possa até manter o produtor, né, no campo. Claro. Ele precisa, né? O jovem, por exemplo, hoje a gente... O prédio da Prefeitura de Bom Jesus também. Unidade Básica de Saúde. Isso aí é a unidade básica de saúde de Bom Jesus. Isso. Olha só, custou 1 milhão. Isso o município antecipou, repassou para os senhores. Isso, eles encaminham o projeto para o Badesul, né? Nós analisamos o projeto, né? Depois do projeto analisado, aprovado em todas as instâncias legais, né? Sim. A gente contrata a operação e ele então faz uma licitação para fazer a obra. Certo. E nós vamos liberando à medida que a obra for sendo executada, né? Para o próprio empreendedor, na verdade, o dinheiro nem passa na prefeitura, né? Ele não passa na prefeitura. Escola em Nova Prata. Escola em Nova Prata, isso. Tem uma escola infantil em Nova Prata. Sabe um local que seria muito bem... E aí nós temos empresas também, ó. A Xalingo é uma das nossas empresas, né? De muitos anos, ó. Em 80 a gente já financiou toda a construção do primeiro pavilhão da Xalingo e até hoje ela continua sendo o nosso financiado. Tem uma diferenciação de juros aí? O juro é menor? Como é que... Na verdade, a gente tem juros de acordo com o programa, né? Então, assim, para empresas, né, a gente usa os recursos do BNDES, né? Entendi. Então, tem os programas do BNDES e aí, de acordo com o tipo de investimento que ele vai fazer, a gente vai enquadrar no programa, né? E o Badesul... No rural também, né? No rural também a gente tem uma
O rural deve ser um fomento muito importante para o Badesul. 40% dos nossos, na verdade, dos nossos ativos hoje são do agronegócio. É uma forma do Estado fomentar e dar um cartão verde para que as famílias fiquem com certeza, investindo. Isso é muito importante, muito importante. E a gente agora está começando também a trabalhar na inovação, né? A gente entende assim, o jovem, o produtor rural, né? O jovem, ele precisa ter internet, né? Claro. Ele precisa ter tecnologia, senão ele não vai ficar no campo, né? Exato. Então a gente também está trabalhando, nós fizemos um evento muito legal lá na Expo Inter, na nossa casa da Expo Inter, com startups no agronegócio, sabe? Que é justamente para o jovem, né? E isso aí atrai muito. Nós tivemos uma casa cheia, né, de jovens agricultores querendo saber o que nós tínhamos para oferecer, sabe? Calil, diretor financeiro, dentro desse projeto nós estamos falando aqui com a presidente, vocês olham mais aquele empresário de um projeto que vai gerar mais empregos ou não tem esse olhar também ou não? Primeiro, é uma filosofia do que é um banco público, 99,99% do Tesouro do Estado, e o fundamental disso é uma agência de desenvolvimento. Entendi. É olhado a geração de emprego, de renda, é olhado o bem que ele pode trazer para o Estado. Então, ele tem uma análise técnica, cumpre todo o sistema bancário nacional, o sistema financeiro, desde as garantias reais, e ele tem assim um vínculo de atuação que vai desde o agronegócio ao setor empresarial e ao município. Então tu atinge a toda a população do Rio Grande do Sul. Nesses últimos 3 anos, a diretoria do Badesul atendeu quase 300 municípios. Dos 497 municípios no estado, quase 300 municípios foram atendidos, em torno de 250 milhões. Está cumprindo um papel importante. Então, ele faz um papel não só de infraestrutura, saneamento, mas ele faz desde a área da saúde, desde a área da educação, desde a área do esporte, do lazer. Então, todas as obras com acompanhamento de obra. Não tem desperdício do dinheiro público. Lá é feito o acompanhamento pelos engenheiros, só recebe o dinheiro depois de feito a medição da obra. Em etapas. Fez o alicerce, ganha um recurso. Fez até chegar ao acabamento final. Isso serve também para o setor privado. Quando tu financia, por exemplo, agora que a população do Rio Grande do Sul está visitando muito, Hard Rock Café em Gramado, um financiamento do Badesul. De acordo com as etapas da obra, foi levado o recurso. Entendi. Isso aí é uma atração turística do estado, é uma atração de desenvolvimento, de geração de riqueza e, principalmente, o Badesul vai ao encontro de um projeto desenvolvimentista. Não se faz economia desenvolvida sem inovação e, principalmente, sem fomento. Precisa o recurso. E recurso subsidiado. Nós somos diferente de banco de varejo, de banco comercial, que ele tem um papel na sociedade, mas não tão forte para o desenvolvimento que nem banco de fomento. Por isso que nós temos linhas subsidiadas. Calil, José Cláudio Santos, vice-diretor do Badesul, vocês saíram com aquela alegria também da Expo Inter, porque eu estive lá e vi que os números saíram muito positivos, 13% de vendas a mais em máquinas. O Badesul participou dessas vendas aí no financiamento? Sim, o Badesul, justamente por esta atuação no agronegócio, mas também na área empresarial e no setor público, ele acaba estando ali como um captador de projetos e um estimulador de projetos. Então, nós tivemos sim um resultado muito bom na captação de projetos. Claro que isso agora tem uma outra etapa, que é a etapa de análise e validação de tudo isso. Mas a captação também foi bem superior ao ano passado. E ali, numa Expo Inter, é onde nós estamos vendo o PIB do Rio Grande do Sul, que é um estado proeminentemente
fornecedor de alimentos, produtor de alimentos, mas ali nós conseguimos ver todas as cadeias integradas num grande cluster, né? Sim. Onde nós temos o campo, a indústria, o químico, a pesquisa e até a agricultura familiar, está tudo integrado num grande espaço, né? Então tem muitas oportunidades. Obviamente que acesso a crédito, acesso aos recursos é a grande demanda para poder ter evolução. Sim. Então, tanto os demais bancos, sejam eles comerciais ou de varejo, como foi falado pelo diretor Calil, mas o Badesul tem ali uma posição de fomentar esse desenvolvimento, né? Sim. Porque esta é quase que uma política pública de apoio e de acesso ao financiamento e ao crédito. Então, nosso papel é esse, estar fomentando e facilitando de forma diferenciada do banco comercial. Tem uma telespectadora, um telespectadora está falando aqui que bela explicação sobre o Badesul, parabéns a Hildegard Funks, a Eleni Costa, bom dia amigo, bom trabalho, um abraço, enfim, o pessoal tá gostando porque assim, é importante uma fala sua, diretor, que a fiscalização, o próprio Badesul fiscaliza a obra e só... Porque daqui a pouco o cara pensa assim, eu vou lá pegar um recurso, pego uns 300, 400 mil, boto no bolso, depois eu não faço meia obra e tal, não. Aquele financiamento sai do banco para financiar aquela obra do projeto. Fomento. O fomento, né? É fomento mesmo, né? E Fomento puro, e a né, prospecção de negócios com a Expo Inter, isso mostra que a economia está aquecendo. Foi 254 milhões de prospecção de negócio. Que legal. Então, isso aqui é números bons. E aqui agora nós temos que ir para a realidade. Isso aí é armazenamento, irrigação, né? Irrigação, uma série de coisas que ajudam o setor primário a desenvolver muito. E você sabe que o setor primário indo bem no Rio Grande do Sul, as demais economias vão bem. Isso é um reflexo sempre do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. E sabe que quando a gente vai na Expo Inter ali, a gente olha todo aquele maquinário, aquela coisa toda, né? E pensa assim, o quanto é um sacrifício para o produtor, né? Esse investimento, e se não tem todo aquele aparato, né? Nós simplesmente chegamos no supermercado, eu já pego o meu arroz empacotado, já pego tudo ali, prontinho, nós não sabemos o que tem atrás. E é bom o gaúcho entender muito bem isso, porque vem muita conversa. Com posições políticas, ideológicas e tal, que agridem, né, o produtor. Quanto mais o produtor estiver forte, mais o Estado está forte, nós estamos comendo bem, o Estado está girando dinheiro, está girando emprego, está gerando uma série de situações, né? É bem isso, Por isso que não podemos olhar, não podemos ver isoladamente a questão do campo, do agro, isoladamente. Nós temos que olhar isso num contexto do Estado. Né? O Estado como produtor de alimentos. A partir do setor do campo, da produção, da pecuária, da agricultura, o que isto gera na indústria, no comércio e na vida das pessoas. E o fundamental da economia primária é que antes nós éramos grandes produtores, por exemplo, de produtos e não agregamos o valor a gente só tinha produto. Commodity, né? Então agora, por exemplo, as oliveiras, que agora o Pró-Oliva no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos oliveiras, mas nós já temos as fábricas que vão fazer o azeite de oliva. Então nós vamos agregar o valor em cima dessa produção. E isso faz a economia movimentar-se, agregar valores, aumentar a arrecadação do Estado, dar benefícios para a sociedade e emprego. O Badesul tudo teve. É emprego. Nós fizemos uma das rodadas de negócio que nós fizemos na nossa casa da Expo Inter foi com os produtores de oliveiras lá. Onde é que eles estão plantando isso? Na região de Cachoeira, na região de Encruzilhada, essa região que tem mais pedra, né? Que tem um solo mais arenoso, onde eles têm mais possibilidade de produzir, né? Que coisa impressionante, né? Alguém tem uma visão e aí que a importância do Badesul, né? Sim, nós estamos incentivando. As oliveiras, a Nós Pecan é outro produto novo, né? Que a gente também está incentivando. As grandes transformações do Estado
eu posso afirmar que passaram pelo Badesul. É verdade. Todo o projeto de eólico. As energias renováveis todas. Todos os projetos de energias renováveis, tudo passou pelo Badesul. O Badesul é parte comprometida com o desenvolvimento. O primeiro parque eólico do estado foi financiado pelo Badesul e hoje a gente continua financiando os parques eólicos. Agora, muito forte a energia solar está chegando no estado, sabe? Sim, verdade. E isso, inclusive, nos produtores rurais, que eles precisam de energia, né? O produtor rural, ele tem a irrigação, ele tem a armazenagem e ele precisa de energia. Então, a fotovoltaica, que é a energia solar, hoje ela está entrando com muita força também no agronegócio. E os empresários agora, daqui a pouco, vão começar a investir também, porque para economizar o calor do Rio Grande do Sul, quando chega o calor, embora são 3, 4 meses, é forte, né? Então aí ar-condicionado diminui a conta de luz, é uma série de situações bem... E aí o Badesul novamente financia, financia. Nós financiamos o produtor rural pessoa física ou jurídica, né? Física também? Física, produtor rural, sim. Produtor rural. Aí a gente pode financiar a pessoa física. Agora, tudo isso segue um regramento, né, que qualifica os projetos, porque tem um regramento muito severo de Banco Central, de órgãos de controle, que nós temos que cumprir também. Então, isso faz com que todos aqueles que trabalham num projeto sigam determinados procedimentos de qualificação do projeto. Então, isto também assegura que nós estamos fazendo desenvolvimento com uma segurança maior, né? Porque se alguma coisa não funcionar bem na execução, alguém vai responder por isso. Então, tem que ter muito cuidado com tudo isso e os projetos são bem qualificados. Eu acho que as informações que estão trazendo hoje são importantíssimas e são maravilhosas, porque a gente entende e olha com cada vez mais respeito ao Badesul e sabe que esse dinheiro, que é um dinheiro público do Tesouro Nacional, está circulando e fomentando efetivamente que o Rio Grande do Sul se desenvolva. E sempre quando apresentam um novo projeto, eles apresentam o plano de negócio. E o que é um plano de negócio? Tu vê desde o fluxo de caixa, do orçamento, tu verifica o orçamento para ver se ele vai ter capacidade de pagamento. De fôlego. É isso. Fôlego para não se descapitalizar a empresa. E sim, com o projeto que ele elaborou, vai ter a rentabilidade operacional do negócio para poder honrar os pagamentos mensais. Que maravilha. Então, isso que é muito importante e aí dá o sentido do que é uma agência de fomento. A agência de fomento, ela tem um compromisso com o país, o compromisso com o Estado de desenvolver. Ok, muito obrigado pela visita dos senhores, uma honra nos recebê-los todos. A cúpula, né, a direção que dá toda a ornamentação, a ordem da ação do Badesul, recebê-los aqui, espero que nós tenhamos uma parceria muito grande aí e a gente poder ajudar, quem sabe o empresário está vendo aí, possa investir, possa conseguir desenvolver ainda mais, gerar mais empregos. E hoje o Badesul, então, como a presidente colocou no início da entrevista, fechou o semestre com 17,3 milhões de resultado, de lucro. O seu patrimônio líquido de 660 milhões foi para 707 milhões. Ela tem em torno de 2 bilhões e 400 milhões de operações. Tem um caixa de 674 milhões, que é o que dá garantia para diversas operações. Colocou no último ano 100 milhões de projetos aprovados para os municípios, 181 milhões de projetos aprovados. Então, os números hoje, Basileia, que é um número que faz um medidor da economia para os bancos poderem desenvolver, o mínimo aceitável é 13%, a Basileia do Badesul hoje é 18,77%, então dá uma segurança para os fiscalizadores como um banco central que nós estamos operando dentro das regras. Então hoje é uma nova realidade, podem ter certeza que podem nos visitar. Nós temos hoje uma superintendência comercial para fazer negócio, as pessoas ir lá, entenderem o que é o Badesul e fazer negócio com aquilo que é seu.
Ele é dono do Badesul. Qualquer cidadão gaúcho que está nos ouvindo, ele faz parte do o real banco de todos os gaúchos, que é 99,99 do Tesouro do Estado, é o Badesul. Este é o banco dos gaúchos. Ok, então falou aí Calil Chebe Neto, diretor financeiro do Badesul, José Cláudio dos Santos, vice-diretor, e eu vou passar a palavra final para a presidente Janete Raumschlager. Lontra. Raumschlager. Melhor dizer o Lontra só, não é? Olha, Rogério, muito obrigada, né? A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui para mostrar para o Estado, né, que realmente o Badesul tem uma importância muito grande, né? Nós trabalhamos por desenvolvimento do nosso Estado, para melhoria de qualidade de vida, que esse é o objetivo final, né? É desenvolver para trazer qualidade de vida para a nossa população, né? E a gente vai estar lá às ordens. Nós temos uma agência só aqui em Porto Alegre, né? No centro de Porto Alegre, mas a gente também tem consultores que trabalham para nós no interior, e a gente está às ordens esperando vocês todos lá para investir. Ok. Muito obrigada, tá? Com isso eu agradeço, um bom dia para eles e vou já chamando a Lilian Abelim, que tem mais entrevista no Rio Grande Movimento. É isso mesmo, Forcolém. Nosso assunto agora será empreendedorismo. Teremos um congresso aqui em Porto Alegre. Vamos falar sobre o assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Nosso assunto agora é empreendedorismo digital. Teremos um grande evento aqui em Porto Alegre. E para falar sobre o assunto, sobre esse congresso, está aqui conosco o William de Assis, que é presidente da Associação dos Jovens Empresários aqui de Porto Alegre. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado. Então, esse vai ser a segunda edição do CONED, o nosso Congresso de Empreendedorismo Digital, criado pela Associação de Jovens Empresários aqui de Porto Alegre, né? Tivemos a primeira edição ano passado, foi super sucesso, e esse ano estamos repetindo novamente, e restam aí, eu acho que, menos de 15 ingressos do terceiro e último lote, então o evento já está consolidado e será um sucesso. Bom, vai começar dia 14? Dia 14, o credenciamento abre às 18h30, na Unicinos aqui de Porto Alegre, né? No novo teatro, maravilhoso que nós temos agora aqui em Porto Alegre. É no Petrópolis, né? Isso, dando sequência aí em sábado, de manhã das 9 até o final da tarde, até às 19h30, e no domingo das 9 até às 17h30. 3 dias de evento. Bom, são vários painéis, workshops, enfim, mas abrindo o evento a gente tem ali o futuro do mercado digital, né? Isso. Que é um assunto bem importante. Já queria te perguntar também a respeito disso. Eu acho que o digital ele já é uma realidade muito presente, né? Em todas as empresas, enfim, as novas que estão se criando e as empresas mais tradicionais estão também entrando no digital. Então, a ideia com esse painel é que a gente entenda quais são as novas tendências que estão vindo para dentro desse cenário, né? E por isso que nós montamos o primeiro painel de abertura do evento com essa chamada, para nós darmos visões diferentes, né, de palestrantes sobre o que será o futuro do mercado aqui dentro do nosso país. Né? Bom, e o mundo digital, a gente já sabe aí que tudo depende, quase que depende, algumas coisas já são dependentes, né, do mundo digital para acontecerem, para conseguirem ir adiante. E empreender hoje em dia é impossível sem a tecnologia. É verdade. A gente fala muito que quando a gente criou o congresso, foi pensando em quem empreende no digital e também quem empreende no off, ele usa do digital como ferramenta para promover o seu negócio. Então o digital hoje ele é presente também para o mercado off, né? E o marketing digital entra aí como fundamental também, né? E também está presente. Com certeza. Vamos ter o Rafael Terra, que hoje é o mestre do marketing digital aqui no nosso estado, né? Porque é a forma de como tu vai se promover, como tu vai vender e como tu vai acertar para chegar no teu público, né? Maravilha. Esse do marketing digital está quase encerrando o evento, né? O workshop do Rafa já esgotou, né? E aí ele vai dar uma palestra também de encerramento, né, do CONED. De como se vender nas mídias. Isso, claro. Certo. Outro assunto também que está presente ali são startups, né? Isso. Que hoje em dia as startups aí estão abrangendo uma boa parte do mercado,
né? Então, nós vamos ter um painel com o Lion Lopes, que hoje é também das grandes referências aqui no nosso estado, no que se diz a questão de direito de startup, criação de startup. Então, a gente também voltou a olhar, desde a primeira edição, para as startups, né? Maravilha. O que vai ter de workshop? Então, nós teremos no sábado, são 5 workshops ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem fotografia com smartphone, com a Lisa, que é para, enfim, a forma que tu pode pegar o teu próprio celular e fazer uma boa foto para vender o teu produto. Teremos o Ricardo Fernandes. Que é uma fotógrafa, no caso. É uma fotógrafa, é. Tá. E ela apresenta técnicas que tu pode usar no teu smartphone para fazer fotos, assim, fantásticas. Tu tem o Ricardo Fernandes com o Google AdWords, para como tu te posicionar, para ser bem ranqueado dentro do Google. O Hector Cabral, aí temos o Rafa Terra e teremos um que são 3 ministrantes ao mesmo tempo, que é a criação de negócios digitais. Versão 2.0, até quando você vai trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa. Maravilha. E aí, no mesmo dia, segue, né? Isso, aí à tarde segue palestras e painéis. Outra que eu achei bem interessante aqui, além do e-commerce, né, que é outro assunto, é o impacto das redes sociais no mercado digital, né? Que também é um assunto que eu queria que tu comentasse. Isso. Hoje, uma empresa que não tem um posicionamento dentro da rede social, de certa forma, ela não está sendo vista, né? Hoje em dia, a rede digital virou praticamente uma segunda carteira de identidade, né? Virou uma exposição tanto pessoal quanto empresarial, né? Das marcas. Então, estar ali é muito importante, ter o posicionamento dentro da rede, né? Tanto que a gente pode ver o crescimento das influenciadoras, que hoje já tem pessoas que monetizam isso, né? De divulgar marcas também. E as marcas estarem presentes e serem encontradas dentro da rede. Né? Sim, exatamente. Pessoas até que nem tinham grande especialização no assunto e já dominam o mercado. Né? Verdade. Bom, quais são os outros destaques aí no último dia? Então, nós vamos ter, são palestras e painéis, né? Que nós vamos montar no último dia. Então, nós temos o Ricardo Fernandes também, que é uma grande referência em Google AdWords, né? É um grande nome, ele faz muitas métricas de como tu ser encontrado pelo Google. Então, essa eu acho que é uma palestra que fica a dica que o pessoal não pode perder. E a palestra do Rafa, que é algo que, como é que eu vou dizer assim, independente para quem conheça bem as ferramentas da internet ou não, a forma como ele aborda isso fica uma forma leve e com certeza o pessoal vai sair com muito conteúdo. E tem o Alexandre Garcia também. É o Alexandre Garcia que eu estou pensando ou é outro? Ele é professor? Não, eu achei que era o jornalista Alexandre. Não. Alexandre Garcia, Francisco Zancan e Laura Bier. Quem faz a diferença no mercado digital, que é que tu estava falando agora. Ele vai mediar um painel abordando exatamente isso. A gente vai levar cases de pessoas que conseguem monetizar com o digital e também no off, né? A Laura é um case fantástico disso, porque ela promoveu muito no on e acabou criando negócios no off também, né? Laura Bier, que é do Roubadinhas, né? Isso. Que inclusive já veio aqui na RDC e que é um case de muito sucesso, né? Que foi expandindo, com certeza, como tu disse, para além do digital, né? Tem o Rafael Terra do Fabulosa Ideia, Rodrigo Hoffman, Núbia Mota, Max da Escala. Tem mais algum palestrante de destaque tu queira? Olha, o Rodrigo Hoffman é um rapaz aqui de Porto Alegre. Ele tem uma agência, ele cuida, por exemplo, da conta da Cláudia Leite no Instagram, enfim. É uma agência daqui, é um menino que tem cases fantásticos. O Verdun do MMA, ele que cuida, enfim, ele tem uns cases assim a nível nacional e mundial muito interessante. Bom, e vocês da Associação dos Jovens Empresários, né? O que tu teria para comentar para o jovem empreendedor, né? O quão importante são as redes sociais e o mercado digital também. E tu, não sei há quanto tempo tu tá nessa área, mas como é que tu sentiu essa diferença no empreendedorismo, principalmente entre os jovens, essa diferença aí dessa retomada digital aí que a gente teve, né? Esse boom que teve aí nos últimos anos.
Essa nova geração de empreendedores, eles já nasceram com a tecnologia, né? Eles já têm uma facilidade para a utilização das ferramentas. Então, o que eu posso passar para o pessoal, independente de quem já usa ou quem está pensando em usar, estudando as ferramentas certas na internet, tu vai com certeza conseguir promover, vai conseguir monetizar o teu negócio, né? Então, a internet é um meio fantástico porque ela possibilita de formas de baixo investimento e um grande retorno. Sabendo utilizar as ferramentas certas, sabendo utilizar as técnicas certas, tu consegue ter um êxito com um baixo investimento, né? Então isso possibilita que qualquer pessoa possa empreender dentro da internet. Isso é fantástico, né? Maravilha. Os workshops, eles têm um número limitado de inscrições, né? Como é que estão? 40 vagas em cada um e já estão esgotados, né? Eles eram para os 160 primeiros que se inscreveram no congresso, tinham direito a escolher gratuitamente um workshop, né? Certo. E quem é que pode participar do evento, das palestras? É aberto para o público em geral? Aberto para o público em geral. Agora restam poucos ingressos, né? Mas ainda dá. Os associados da AGE estão participando e nós criamos as embaixadoras. Então, nós tivemos embaixadoras em diversos municípios aqui do estado, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Bento Gonçalves, e a gente vai estar recebendo também já um número significante do pessoal do interior do estado. A gente está vendo aí os palestrantes, está rodando aí o clipe com alguns, tu já comentaste aqui, né, que são destaque. São muitos, hein? Luciano Montelli. Vamos então, como é que as pessoas podem se inscrever? Acessando www.ajepoa.com.br agepoa.com.br agepoa com j.com.br e pode acompanhar também tudo no nosso Instagram, @ajepoa. Maravilha. Os horários, então, vamos retomar para o público. Sexta-feira, credenciamento começa às 18 horas, painel principal 19h30. Sábado, os workshops às 9 horas da manhã e domingo, palestras e painéis a partir das 9 horas da manhã. Certo, tudo no Teatro da Unicinos. Isso, aqui de Porto Alegre. Que é na Nilo Peçanha, né? Isso, número 1500. Maravilha. Sucesso no evento. Muito obrigado. Volte mais vezes para falar sobre o assunto com a gente. Muito obrigada. Agradeço, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos com mais entrevistas para você, fica aí. Muito bem, Rio Grande Movimento está de volta, agora faltando 18 minutos para o meio-dia, temperatura já em 17 graus. Nós vamos falar agora de neurocirurgia. Vai acontecer um congresso aqui em Porto Alegre que o mundo da neurocirurgia, pode-se dizer assim, estará aqui presente. Então, vai ser uma honra nós, no Rio Grande do Sul, estamos sediando este congresso. É o evento promovido pela Sociedade Brasileira de Neurologia. Há 60 anos e vai transformar, esse congresso existe há 60 anos, né? Considerado aqui o terceiro congresso de neurologia do mundo. O evento, então, é promovido pela Sociedade Brasileira de Neurologia. Eu estou recebendo aqui o presidente, o neurocirurgião, Dr. Marcelo Paglioli Ferreira. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, é um prazer estar aqui presente e poder ter essa oportunidade de contar um pouquinho da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, assim, eu sou um fã da ciência, né? Embora seja um leigo, eu sou, na verdade, um comunicador, um jornalista, mas eu sou um fã de quem domina a ciência, né? O cirurgião, de todas as cirurgias, a neurocirurgia é a que mais é a delicada, porque elas são, a gente estava conversando lá fora, né? Elas são áreas micro, né? Onde o médico tem que estar bem apto, bem preparado, sabendo muito bem o que vai fazer nessa situação. E esse congresso, o que se discute nesse congresso? Primeiro vamos dar o serviço, né, doutor? Que esse congresso está voltando a Porto Alegre. Esse congresso brasileiro de neurocirurgia volta a Porto Alegre depois de 28 anos. O último congresso que nós tivemos foi em 1990 e é o terceiro maior congresso de neurocirurgia do mundo, com 2.000 pessoas entre neurocirurgiões e áreas afins e representa os 60 anos dos congressos brasileiros de neurocirurgia
primeiro congresso foi em 1958 no Rio de Janeiro e agora aos 60 anos estamos tendo ele em Porto Alegre. Imagina, em 1958 era outra, hoje tem todo um aparato, uma tecnologia para ajudar. O médico, o senhor está me falando ali da robótica, dá as questões técnicas aí que eu sou leigo. É muito interessante que a neurocirurgia se desenvolve. Eu, durante a década de 90, quando morei nos Estados Unidos, estava se desenvolvendo um aparelho que hoje em dia é corriqueiro, é fabricado e todos os hospitais aqui em Porto Alegre já os têm, que se chama neuronavegador. Ele permite localizar qualquer estrutura cerebral por reconstrução gráfica tridimensional. Robôs, a NASA começou a desenvolver robôs nos últimos 4 anos para neurocirurgia, que é diferente do robô para cirurgia abdominal. Ele é muito mais sensível, mais delicado. Qual que é esse que nós temos no ar agora, doutor? Este é um aparelho de robótica como o Da Vinci, que é utilizado para cirurgia abdominal. A NASA desenvolveu e vem desenvolvendo um bem mais delicado. É muito interessante isso. Que daí ele... porque para cada pessoa, alguém dá uma tremidinha na mão. E aquele neurocirurgião que tem um pouquinho a mão trêmula, esse robô ajuda mais, é isso? O robô suprime o tremor, que os indivíduos têm mais ou menos, e permite a exatidão com movimentos de... O punho não dá um movimento 360 graus e o robô provoca. Permite um movimento 360 graus que nós não temos. Sim. É muito interessante. E essas cirurgias que tem desenvolvido, o senhor vai com uma câmera dentro do cérebro da pessoa Ao longo da década de 70 se introduziu no Brasil e no mundo inteiro o uso do microscópio cirúrgico para conseguir fazer cirurgias de estruturas muito delicadas, são as estruturas neurovasculares. Aneurismas passaram a ser clipados com técnica microcirúrgica, tumores passaram a ser removidos com técnica microcirúrgica e, mais recentemente, nos últimos 20 anos, nós passamos a ter o que nós chamamos de cirurgia endoscópica. É a colocação de um pequeno catéter via transcraniana e nós conseguimos atingir estruturas cerebrais muito pequenas, aonde nós não teríamos ou teríamos que fazer uma lesão cerebral muito extensa para conseguir remover alguns tumores. Então, isto vem sendo desenvolvida, essa tecnologia, nos últimos 20 anos, com câmeras de alta resolução e com treinamento de neurocirurgiões. Vamos falar de quem estará nesse congresso aí, doutor? Quem é que vai estar aí no âmbito mundial? Porque eu sei que também o senhor tem doutorado também? Não tem doutorado, né? O senhor estudou fora ou esse doutorado foi? Eu fiz a minha formação na Santa Casa, no Hospital São José, depois fiquei 2 anos fora fazendo a minha formação complementar em Michigan e Nova York. Então, isso permitiu desenvolver uma série de situações a nível local que não se tinha expertise ou treinamento para que fosse desenvolvido. Entre elas, tratamento cirúrgico da doença de Parkinson. Então, se começou na década de 90 com procedimentos destrutivos e depois foram para procedimentos com colocação de dispositivos que estimulam regiões do cérebro para evitar lesões cerebrais. É um método mais antiquado. Sim. Quem que nós podemos comentar? Nós temos 50 convidados internacionais no nosso congresso, que é um número grande para um congresso brasileiro, e teremos em torno de 500 palestrantes. É um número muito grande, expressivo, em termos de neurocirurgiões, que são pessoas muito bem conceituadas no Brasil, e mesmo fora do Brasil. Muitos neurocirurgiões brasileiros são muito bem conceituados fora do Brasil. Sim. Nós temos uma formação excepcionalmente boa. E vai estar ali China, Estados Unidos? Nós teremos... União Soviética, o senhor falou também? Nós teremos o chefe de um serviço russo,
que é o Dr. Sufianov. Eu falei não soviético, Não, na Rússia. A Rússia. O professor Sufianov, que eu é ainda estou na União Soviética. Que tem é chefe de um serviço que faz 3.000 cirurgias neurológicas por ano, que é um volume grande, é o segundo ou terceiro maior polo neurocirúrgico na Rússia. Teremos um colega que é indiano, que mora no Nepal, que é uma autoridade em trauma de crânio. Temos vários convidados por proximidade da América do Sul, dos Estados Unidos e Europa, Canadá também. Então é um grupo bastante grande, heterogêneo no sentido de vários países, mas de primeira linha. Quantos dias de congresso? Hein? O congresso começa no dia 5 e se estende até o dia 9 de setembro. E aí 500 palestras? É palestra, hein? Quase 500 palestras, é um número bastante grande. Quantas pessoas, o senhor me falou que tem mais ou menos 2.000 participantes? Nós até o momento temos 1.840 inscritos e nós pensamos ou imaginamos que isso vai chegar a 2.100 pessoas. Todos médicos? Médicos, estudantes de medicina, residentes da área de neurocirurgia e áreas afins, como ortopedia também. Ninguém quer perder um congresso desse, né? Imagina todo mundo ali colocando a sua expertise, colocando o seu domínio de trabalho. E o aprendizado é grande. Deve ser mesmo. O aprendizado é grande. E nos últimos 10 anos, o que o senhor destaca que evoluiu muito dentro da diagnósticos e cirurgias? Nós temos áreas que se desenvolveram bastante nos últimos 10 anos, como a parte de investigação, que nós chamamos de ressonância funcional, na qual nós podemos, com o indivíduo dentro de uma máquina de ressonância, mapear as diferentes regiões, que é a função que cada uma dessas regiões tem, sem abrir a cabeça do indivíduo. Isso desenvolveu-se muito nos últimos 10 anos, que se chama ressonância funcional. Isto houve um crescimento muito grande. A neurocirurgia funcional, no sentido de tratamento com dispositivos estimuladores cerebrais profundos, para tratar doença de Parkinson, distonias, doenças psiquiátricas, doenças de comportamento e, mais recentemente, obesidade. Então, é um campo novo que vem surgindo junto com a ressonância funcional. E a robótica, que vem se desenvolvendo, ainda estamos nos passos iniciais da robótica em neurocirurgia. E a neuronavegação, eu vi isso nascer em 1992, quando morava nos Estados Unidos, e começou a se desenvolver, e nós tínhamos uma limitação que era justamente a capacidade de processamento dos computadores na época. Sim, claro. Que hoje em dia é bem desenvolvido. Bem desenvolvido, né? Hoje tem um campo de memória de CPUs aí, fantástico, de acordo com como você quer, né? Eu chego lá, contrato. Eu preciso de tanto de memória, que trabalho com imagem, trabalho com isso. A gente sabe que de televisão, né? A gente tem um armazenamento muito grande, trabalha-se de 3, 4 tera para cima, né? Se simplificou, se barateou muito essa tecnologia em função do processamento ter caído de preço. E aí vocês hoje trabalham muito com imagem, com processamento de dados de imagem, isso é pesado, então tem que ter realmente... E a tecnologia está cada vez maior dentro dessa área. E as tecnologias, a ciência se encontrando, né? A ciência da tecnologia de imagem, de computador, com a ciência médica que... O dia a dia do neurocirurgião, a capacidade do neurocirurgião, ele cada vez mais é obrigado a se atualizar periodicamente, os eventos cada vez são maiores e envolvem maior conhecimento, e uma coisa que passou a ser parte da formação do neurocirurgião, que são ciências básicas, biologia molecular. O que é biologia molecular? Biologia molecular é o entendimento de como as doenças surgem e como nós podemos tratar essas doenças a nível biomolecular. Então, alteração de proteínas, o surgimento de novas medicações para o tratamento de doenças neurocirúrgicas, que muitas delas, no futuro, deixarão de ser cirúrgicas e passarão a ser de tratamento clínico. Nossa! E tudo isso também será discutido nesse congresso aí, né? Com certeza. Médicos... Temos convidados internacionais que vão discutir a biologia molecular das doenças neurológicas. Acontece na Fiergs, né? Na Fiergs. De 5 de setembro, de 5 a 9 de setembro. 5 a 9 de setembro, estamos em cima.
fazia 28 anos que não tínhamos um congresso aqui em Porto Alegre. O último foi em 1990. O senhor é um orgulho, hein? O senhor é o presidente aí da Associação Neurocirurgiãos. Ainda bem, né? A gente se dedica muito à área e esse é um compromisso que a gente assume com amigos. Isso é a confiança e o respeito que os colegas de especialidades depositam no nosso trabalho. Muito bom, parabéns. A gente sabe há muito tempo aqui que nós temos grandes médicos, grandes cirurgiões nessa área, né? Já se ouve muito falar que o Rio Grande do Sul é muito respeitado no mundo, né? Então, o berço da neurocirurgia brasileira foi, além de Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul. E o senhor faz parte disso, né? De certa forma, sim. Quando que o senhor se formou médico? Em 1987. E logo depois foi para os Estados Unidos, em 90? Não, fiz a minha residência na Santa Casa e posteriormente passei 2 anos nos Estados Unidos em centros de excelência. Tá aí, ó, toda a dedicação, a colheita, né? Além de ser reconhecido como um grande médico, agora vem um ápice. Eu considero, o doutor aqui está segurando as emoções, mas eu considero que isso aí deve ser muito importante dentro da sua carreira, da sua vivência, a dedicação, né? É o reconhecimento da história de trabalho de um indivíduo, pelos próprios colegas. Que legal. Parabéns, doutor. Uma honra lhe receber aqui, Eu tá? que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Um abraço e nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com o Rio Grande em Movimento. Rio Grande Movimento está de volta. Deixa eu dar a hora para você certinho aqui, faltando 2 para o meio-dia, temperatura 17 graus. E agora nós vamos falar de uma tristeza para o povo brasileiro. Nós perdemos 90% do acervo que existia no Museu Nacional e, para mim, particularmente, uma tristeza maior ainda como pessoa, porque eu fiquei 6 anos no Rio de Janeiro. E lá apresentei no SBT Rio de Janeiro e na Record. E nós fizemos várias matérias do museu e o que precisava, verbas. Eu me lembro que lá em 2012, para uma reforma, precisava de 1 milhão. E não se tinha nunca se tinha nada, sempre foi um museu muito abandonado, né? Aquele complexo todo ali tem um zoológico atrás, que depois que ficou a cargo do município, o município cedeu para a iniciativa privada e que aí a coisa andou, porque no zoológico faltava comida, faltava veterinária, faltava um monte de coisa. Assim que a iniciativa privada tomou conta, o zoológico vai bem, muito, muito bem, obrigado. Mas o museu, pobre museu, sempre abandonado, né? Sempre com dificuldades. E mais, né? Bombeiros para ir lá atender a ocorrência, os hidrantes que tinham em volta não funcionaram. O equipamento dos bombeiros do Rio de Janeiro estavam sucateados. Também é outra denúncia antiga dentro das reportagens de todas as emissoras no Rio de Janeiro. Então, nós vamos falar sobre isso e a Ana Rodrigues é museóloga, é assim que se chama? Sim, museóloga. E vai nos falar aqui, eu até li hoje, né, numa reportagem que nós perdemos 90% de um acervo ali da nossa história, né? Nós vamos olhar para trás agora, vamos ver cinzas. Bom dia, é isso? Sim, eu agradeço a oportunidade do COREM, né, do Conselho Regional de Museologia, estar presente, né? Infelizmente é para falar de uma tragédia, né? Porque o que aconteceu, todos nós perdemos, né? A história do Brasil é tudo, né? É toda uma história que se perde, né? E pesquisas, né? Pesquisas que não vão mais existir, né? A partir dessa tragédia que aconteceu. E acho importante que a gente faça muitas reflexões, né, do que está acontecendo com a nossa cultura, com o descaso que está acontecendo com a nossa cultura no Brasil. Sim. Vamos tentar dimensionar para o telespectador que perda é essa, porque daqui a pouco o telespectador está no dia a dia e diz, isso aí também claro, as bugigangas que eles guardam. Porque tem gente, desculpe, tem gente que pensa assim, né, infelizmente. E isso já é um reflexo da falta de investimento de cultura já na escola, de preservação da nossa história. Porque lá no Palácio, lá do Museu Nacional, além de todo aquele acervo, o próprio Palácio é uma história, né? O próprio Palácio conta uma história que agora vai ter que ser meio que fake news, porque eles vão ter que reconstruí-lo olha, as imagens aí, né? Então, assim, eu falei com meus colegas do Rio, não tem um que não esteja abatido, triste com essa situação.
Não tem eu não encontro nenhuma pessoa falando pelo telefone do Rio de Janeiro que não esteja assim abismado com a situação. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, o Rio de Janeiro não gosta de nada preventivo. É depois que acontece tragédia, o Rio de Janeiro se mexe. E o governo federal também responsável por isso. Ana. Bem, não é a primeira tragédia, né? Nós temos aí o Butantã, nós temos o Museu da Língua Portuguesa, nós temos o Memorial da América Latina. Então, e não é um caso isolado. O que aconteceu no Museu Nacional não é um caso isolado, é um caso sistêmico, né? Acho que nós temos que olhar para todos os museus do Brasil, especialmente nós aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós temos cerca de 3.500 museus no Brasil, tá? Que é o que tem cadastrado, né? Pelo Instituto Brasileiro de Museus. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos cerca de 400 museus. Isso tudo? 400 museus. Então, nossa, a partir existe uma divisão de 6 regiões museológicas, né, no Rio Grande do Sul, sim, que é uma forma que seria de ativar melhor esse diálogo entre essas regiões, porque nós sabemos que os museus do Rio Grande do Estado estão bem deficientes, mas os museus do Rio Grande do Sul a carência é maior ainda, né, de pessoas de locais que precisam de tudo, né. Acho que se deve olhar mais para os museus do Rio Grande do Sul. Nós temos aí o Museu Júlio de Castilhos, que por algum tempo ficou fechado por infiltrações, pela questão da estrutura. Nós temos o caso... Esse museu aqui... O primeiro museu do Estado. É em Júlio de Castilhos? É o Museu Júlio de Castilhos, que fica aqui em Porto Alegre. Por isso que eu não queria fazer uma pergunta besta, que às vezes o cara ouve o Júlio de Castilhos e pensa lá em Júlio de Castilhos, porque também é uma cidade. É aqui em Porto Alegre. Qual é o endereço do museu aqui? Você sabe? O museu fica ali no centro. No centro. Perto do Palácio Piratini. E ele, o que ele tem? A estrutura está... A estrutura teve muitas infiltrações. Por um bom tempo ele esteve fechado, né? Aí teve uma restauração da fachada, né? Mas por um bom tempo o piso dele estava ainda baixo. Podre. Que dá para se falar assim. Pô. Outro museu que você destacaria que precisa... Nós temos o caso da Fundação Zoobotânica, né? Que é um caso que ainda, no caso, não pegou fogo, mas é o que falta, né? Porque tudo que está acontecendo dentro desse governo, da extinção da Fundação Zoobotânica, e o museu fica dentro da fundação, né? Então, ele ainda continua funcionando e aberto por uma liminar da justiça, né? Só que por um bom momento nós não sabíamos o que ia acontecer com essas coleções, para onde essas coleções iam, que também são coleções de pesquisas, coleções científicas muito importantes que faziam diálogo com o Museu Nacional, né? Sim. Então tem essa rede. Os Claro. museus são lugares de pesquisa, são lugares históricos, lugares de memória, e fazem toda essa rede. Tem uma rede de pesquisa acontecendo no Brasil e no mundo, né? Não são coisas isoladas. Mas isso que eu queria entender no museu, eu sou muito leigo, né? E eu sou mesmo. Mas o que tem a ver o museu com um local de pesquisa? Um local de pesquisa? Bem, esses acervos, muitos acervos que foram queimados, que nem a coleção egípcia, né? Pois mas aí eu te pergunto, o que a coleção egípcia está fazendo no Museu Nacional que conta a nossa história? Bem, foi uma coleção que foi adquirida por Dom Pedro I, né? Dom Pedro II. Ok. Né? Então, tem toda essa relevância. Claro. E muitos pesquisadores realizando pesquisas com esses acervos, né? Sim. Coisas que agora a pesquisa vai ficar, mas nós não vamos ter as futuras pesquisas que poderiam ter. E aquela múmia que nós tínhamos lá, tinha uma múmia lá no Museu Nacional? Sim, não só uma, né? De sacerdotes. Então... Eram tudo presentes que o imperador... Que foram coleções que iniciou com Dom Pedro II, né? Entendi. E algumas Dom Pedro I recebeu de presente. Então, se perde muito, né? A história, nós perdemos muito, né? Uma ferida que vai ficar... Sabe que tem um pequeno museu ali para a estrada de São Lourenço, ali entre São Lourenço e Pelotas, eu acho, que fala um pouco da nossa história aqui, gaúcha. E ele é um pequeno museu, assim, simples, você entra para dentro, é uma fazenda, eu não me lembro o nome ali. É uma fazenda, você tem um acervo bem bacana, assim, da nossa história mesmo, farroupilha, né?
Então, todas essas coisas, como você falou, são 400 museus. Esses museus, eles são estaduais? Tem museus, tem museus privados, tem museus municipais, tem de diferentes esferas, né? E o que acontece é que a cada 2 ou 4 anos sempre acontecia um fórum estadual de museus. Neste governo não aconteceu esse encontro, que é um encontro como existe o Fórum Nacional de Museus, onde os profissionais da área podem se reunir e discutir políticas de ação para os museus. Nós temos o Fórum Estadual, onde são retirados ações e nos últimos 4 anos não aconteceu esse Fórum Estadual, que é um local de diálogo entre os profissionais se encontrarem e verbalizarem, colocarem essas ações que acontecem dentro dos museus. Esse é o momento. Ana Rodrigues, eu tenho um conhecimento muito grande lá da Quinta da Boa Vista, especificamente no Rio de Janeiro. Se discutia muito de entregar para a iniciativa privada para que ela explorasse o local e preservasse. Será que não é a saída de deixar a iniciativa privada? Porque onde o museu privado, com certeza, está tudo em dia lá, você paga o seu ingresso, vai... Porque o sustentáculo da Quinta Boa Vista era esse. Não tinha verba nem para cortar grama ali, às vezes, naquele lago ali, que tinha toda aquela grama ali, tudo. É um local lindo de passear. E o zoológico estava na mesma situação. Entregou-se para a iniciativa privada, aconteceu o investimento, aumentou um pouco o ingresso, mas pelo menos você começou a entrar lá e ver renovação da coisa. Será que não seria uma saída? Eu vejo que esse discurso da questão de privatizar é sempre como se fosse a única saída. Eu não vejo que seja a única saída. Eu acho que existem outras possibilidades que a gente tem que começar a dialogar. Acho que as autoridades têm que começar e a sociedade tem que ter essa demanda. Agora nós vamos ver, é um ano eleitoral, nós vamos ver que algumas coisas vão entrar dentro dessas agendas governamentais. Sim. Então, eu acho que é o momento, então, dessas autoridades da sociedade colocar isso em pauta, né? Colocar os museus, a cultura em pauta. Os museus não são só lugares para visitação, também, né? Eu acho que vai muito além. E nós temos vários museus, como tu mesmo me perguntaste, que museus são esses no Rio Grande do Sul? Nós temos museus que representam pequenas comunidades, né? Então, isso é muito importante, que as comunidades se sintam representadas, né? Nós estamos falando ali da identidade dessas pessoas, da história dessas pessoas, assim como o Museu Nacional era a nossa história, né? Sim. Então, agora nós temos que pensar como nos reinventar, né? Para a museologia, é essa reflexão que fica, né? Eu acho que é importante também destacar que nós temos uma política nacional de museus, né? E essa política tem que ser colocada em ação, né? E é algo que aconteceu, que eu acho que é bem importante frisar, que começou aqui no Rio Grande do Sul com o Fórum Estadual de Museus. Então, a importância do Fórum Estadual, do Fórum Nacional, é muito importante para colocar essas políticas em ação. Entendi. Né? Ok, Ana Rodrigues, museóloga, aqui falando para nós sobre essa questão. Obrigada. Muito obrigado por você ter estado aqui, bom dia. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Com o Rio Grande em movimento e agora para falar de dança, porque temos um grande evento nessa área acontecendo em Bento, que é o Bento em Dança, 26ª já edição do festival. Nós vamos falar tudo sobre ele, porque estamos aqui com a presidente do Festival Bento em Dança, Erci Grappiglia, e também uma bailarina do evento que vai falar com a gente, a Clara. Bom dia e bem-vindas. Bom dia. Nós é que agradecemos a oportunidade de aqui estar, podendo falar desse nosso evento. 26 anos tentando propagar a arte da dança e em outubro de 6 a 13 neste ano estamos convidando a todos a que estejam conosco, a que vibrem com esse movimento, porque Bento Gonçalves se transforma. Você está convidada, assim como os demais integrantes desta casa, para que estejam conosco, pois é um momento de muita alegria, porque eu sempre digo, né, que a dança é o movimento da alma. É muito interessante. É verdade. Bom, mas essa é a última semana das inscrições? Já estão acabando? Já estão acabando. Agora, nós já tivemos o final das inscrições para o seletivo, né? E agora estamos chegando ao final, até 10 de setembro,
o final das inscrições gerais. Maravilha. Bom, a gente teve aí quantos participantes? Foram muitos, né? Quantos inscritos já? Neste ano eu ainda não... como as inscrições estão andando, fica difícil eu agora te dar um número preciso. Mas no ano passado nós tivemos um número bem grande, tivemos 600 coreografias praticamente concursando, temos a mostra aberta, temos assim as oficinas que acontecem. Então, esse pessoal da dança está todo muito em movimento, assim, ora fazendo aula, ora se apresentando no palco, concursando. Aí depois tem, desse concurso todo, tem a noite dos campeões, que é o final do evento, enfim. Bom, são escolas e grupos de dança não só do Brasil, tem do exterior também, né? Sim, com certeza. Países diversos, o nosso estado todo, né? Santa Catarina, estados e assim, muitos países. Tem um grupo esse ano muito grande, vindo do Chile, né? Que a gente já tem confirmação, e assim como outros países. Temos lá a participação Itália, Estados Unidos, enfim. É um festival realmente que junta todas as Américas aqui. Que maravilha. E a Clara, tudo bom, querida? Tudo, e contigo? Quantos anos tu tem? 13. 13 anos. Há quanto tempo tu já dança? Esse ano vai fazer 10. Eu comecei quando eu tinha 4 anos. Olha só, já tem uma veterana. 13 anos. Já fazem uns 6 anos, né, que ela participa do Bento em Dança. Olha que lindo. E sempre com... É balé clássico? Aham. Sempre com balé clássico? Eu sempre fui com balé clássico. Tu já tá formada no balé? Já ainda se formou? Não. Tá quase, né? São 6, 7 anos. Mais um pouco. Como é que vai ser a tua participação? Eu vou dançar um solo e eu vou dançar um grupo com toda a minha turma. E qual é a coreografia desse ano? Qual é a apresentação? Com o grupo são as espanholas e o meu solo é da chinesa. Como? Chinesa. Chinesa? Não é repertório. Que maravilha. Tu tem algum bailarino que tu admira muito, que tu te inspire? Tem vários, né? Tem bastante gente da minha idade e também tem pessoas mais velhas, como a Ana Botafogo e tudo mais. Apenas a Ana. Aliás, a Ana Botafogo vai estar com a gente na noite de abertura, né? Vai dançar 2 solos, então realmente a Clara está muito feliz, porque ela vai poder ver alguém que é o ídolo, né? A Ana Botafogo dançando lá no mesmo palco que ela vai dançar. Olha aí, que honra, hein? Que maravilha. Então, a Clara, a gente vai assistir a Clara dançando um pouquinho daqui a pouquinho, se ela quiser já ir se preparando ali, tá bom? Bom, e 26º Bento em Dança, tivemos 78 coreografias aprovadas no concurso seletivo, né? São vídeos enviados por escolas, por grupos de dança, como é que é? Na grande maioria escolas, né? Porque há uma participação bem grande das escolas, de uma vez que o nosso festival permite até as profissionais, as responsáveis pelas escolas fazerem oficinas, trocarem experiências com outros profissionais, enfim. Então, na grande maioria são grupos, escolas que participam. Certo. Tem uma premiação boa, né? Tem. Qual é a premiação? Tem. Na verdade, é assim, sempre os premiados têm valores em dinheiro, tem as medalhas, que são, né? Os troféus, que são para prêmios especiais, premiações especiais. Então, isso é bem importante, isso incentiva muito. Olha, os alunos que participam no momento que recebem lá um troféu de melhor escola, de um melhor bailarino, isso tudo é importantíssimo. Pois é, tem melhor coreógrafo, melhor bailarino, coreografia destaque, né? A gente procura realmente valorizar tudo, assim como o nosso festival tem todas as modalidades de dança, né? Você veja que a gente não trabalha só o balé, nem o balé clássico, nem o balé de repertório. A gente tem uma fase que é balé e tem a outra fase onde tem dança de rua, etnias, o folclore, o próprio folclore, o sapateado, enfim, todas as categorias de dança têm oportunidade de se apresentarem no Bento em Dança com jurados específicos
para cada categoria. Certo. Então, essas fases que tu citaste aí seria de 6 a 9 de outubro, clássico e contemporâneo. Depois a fase B, que é de 9 a 12 de outubro, que aí são as populares, né? Folclore, urbanas, sapateado e jazz. E no dia 13 de outubro é, então, a apresentação dos premiados. Exatamente. Seria isso. Essa disputa, então, já começou. O pessoal pode se inscrever. A gente tem um cartaz aqui, vamos mostrar. Tem um cartaz. Vamos mostrar aqui. O cartaz do Bento em Dança é nós. realmente assim, ó, mostrando que o nosso festival não é um clássico só, é um todo, né? São movimentos nas mais diversas modalidades. Maravilha. Tá aí. Então, cada grupo pode escrever várias coreografias, ou cada escola. Pode. Então, é por isso que... Você viu a Clara, ela tá dançando alguma coisa que é um solo e tá dançando com um grupo. Então, as escolas fazem muito isso, né? Porque daqui a pouco tem alguém que vai dançar um solo, alguém que vai dançar um duo, ou o grupo maior. Tá? Maravilha, então, o que chama atenção realmente, era isso que eu ia te perguntar aqui antes de tu falar, é essa grande variedade e o quão democrático é o festival, né? Porque são absolutamente todos os gêneros de dança. Todos os gêneros. Por quê? Daqui a pouco tu faz um festival onde tu limita o clássico. Uma vez, realmente, quando tu falava dança, tu falava no balé, tu falava no clássico, né? Não se falava outra coisa. Hoje não. Se oportuniza, até porque tem muito jovem, meninos que dançam, então eles têm oportunidade dentro dessa outra modalidade. Pois eu estava vendo aqui, ó, tem flamenco, danças étnicas, sapateado, folclórico, forró, bolero, samba, tango, danças de salão. Quer dizer, essas todas são as danças populares, né? Todas as danças populares. São contempladas ali. De todos esses gêneros aí, o Bento em Dança já acontece há mais de 20 anos, né? Aqui no estado e aqui em Santa Catarina, tem mais inscritos em algum gênero específico? Aqui é bem forte o clássico ainda, né? Ainda é forte o clássico, mas o dança de rua também é bem forte, o jazz, né, é forte, mas ainda se destaca o clássico. O clássico, né? A gente tem muitos bailarinos premiados, inclusive aqui, né? Muito. E do exterior, o que tu destacaria? Não, eu te digo assim, eu acho que o que é bem importante no nosso festival e que eu vejo assim, um diferencial nele, porque nós temos muitos outros festivais, né? Sim. Claro que o nosso com uma larga tradição, 26 anos, e eu sempre digo, nós temos logo aqui, Santa Catarina, né, o Festival de Joinville, que eu acho que, sem sombra de dúvida, é um festival que merece o nosso respeito, mas depois do Joinville, eu acredito que nós classificamos o Bento em Dança sem sombra de dúvida. E um diferencial importante do nosso festival, é o seguinte, são as bolsas de estudo, as oportunidades que os alunos têm de serem daqui a pouco valorizados num palco do Bento em Dança e fazerem sua caminhada pelo mundo, aproveitando a oportunidade de uma bolsa de estudo. Nós temos vários bailarinos que começaram lá, que foram premiados com bolsas de estudo, que foram para o exterior e que hoje seguem suas caminhadas pelo mundo afora. Então, isso sempre é um diferencial bem importante. Nesse ano também nós já temos bolsas de estudos importantíssimas para a Itália, para os Estados Unidos, para Portugal. Então, isso é que é importante. Não é só ir ao festival, só participar, apresentar o seu trabalho. Não, é daqui a pouco buscar uma oportunidade, buscar uma carreira, ter essa oportunidade de conviver com grandes jurados, que são as pessoas que podem apresentar um bailarino a grandes companhias e ao mundo. Maravilha. E também, além de tudo isso, o público que vai lá apreciar, né? Além de ter a qualificação dos participantes, temos aí um brinde ao público, né? Com tanta variedade.
Então vamos passar aí o convite de 6 a 13 de outubro no pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, né? E os horários sempre a partir das 6 da tarde, é isso, né? E durante o dia, oficinas, né? Claro. E tem mostra aberta no centro da cidade. E o nosso projeto tem um projeto que é aprovado pela Lei Rouanet, né? Buscando parcerias para ele poder se manter, porque realmente 26 anos trabalhando arte, eu sempre digo que as grandes empresas daqui a pouco associam seus nomes a um evento de dança, um evento tão lindo, tão saudável, né? E a gente ainda está trabalhando na captação para poder fazer com que este evento seja cada vez maior. Que maravilha. Tá aí o convite, então. E para fechar, a gente vai assistir um pouquinho da Clara dançando aí, uma das coreografias que vai estar lá no festival. Muito obrigada e sucesso. Obrigada a você, obrigada a oportunidade. E com certeza vai ser lindo agora nós poder ver a Clarinha dançando. Então vamos lá. Rio Grande Movimento está de volta e o assunto agora são as eleições de 2018. Essa semana você assiste aqui no Rio Grande Movimento um resumo das propostas dos candidatos a governador do estado que participaram do programa Cruzando as Conversas. Hoje, o candidato é Eduardo Leite. Pode rodar. Recomposição dos nossos efetivos. Aí tem que ter investimento. Todo o ajuste das contas do Estado tem que ser feito, não para o Estado apenas ter balanços contábeis equilibrados, mas poder dar espaço para o Estado investir no que mais importa. E segurança é a absoluta prioridade. Tem que ter recomposição do efetivo, investimento em tecnologia e infraestrutura. Eu estive visitando a polícia de Nova York recentemente, um mês e meio atrás, visitei e acompanhei durante uma manhã inteira a reunião de governança do CompStat, que é o sistema de tecnologia que Nova York implementou na década de 90 para gerenciar melhor o emprego dos seus efetivos, estabelecendo o mapeamento, né, das zonas de calor, você tem que entender onde o crime acontece, que horário que ele acontece, a rotina dele para poder empregar o seu efetivo e, claro, além de colocar o efetivo de repressão com policiamento ostensivo, trabalhar com a polícia de inteligência, né, com a inteligência policial, com a polícia investigativa, a nossa polícia civil, para poder ter inquéritos qualificados. E aí você tem que ter efetivo no Instituto Geral de Perícias para poder fazer as perícias, não perder a prova pericial, né, que vai ser determinante para a qualidade do inquérito, que vai determinar se vai conseguir botar na cadeia ou não. Eu não sou daqueles que pensa que
prendeu tem que esquecer das pessoas lá dentro, porque não existe prisão perpétua e nem prisão de pena de morte no Brasil e, portanto, todos voltarão ao convívio social. Em Pelotas também nós fizemos um programa de mão de obra prisional, conveniamos com a SUSEP, mais de 70 detentos do regime semiaberto foram aproveitados para fazer obras públicas em reforma de unidades básicas de saúde, em sistema de microdrenagem da cidade, todos com intervenção feita pelos detentos do regime semiaberto, e agora a prefeitura está colocando para regime fechado também, dentro do presídio, uma fábrica de tubos de concreto para serem usados dentro das obras da prefeitura. Então você tem que promover qualificação dessas pessoas, reinserção delas e para desarticular as facções e grupos criminosos que operam dentro dos presídios, você tem que ter o controle deles. Por isso que é importante investir no sistema penitenciário e esse investimento tem que ser feito junto com recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Existem recursos da União disponíveis para isso, que nós temos que acessar, e também recursos de parcerias público-privadas. A gente vai ter que tomar providências para discutir com seriedade, com tranquilidade, com uma categoria que é super importante, que merece ser valorizada, mas a questão da educação, ela passa pelo piso, mas passa também fundamentalmente por melhorarmos qualidade de ensino para os nossos alunos, a qualidade do aprendizado. A remuneração e a valorização dos professores é importante, mas os dados demonstram que os resultados de aprendizado dos alunos não estão diretamente ligados à remuneração dos professores, né? Digo isso com absoluta clareza pelos estudos aí demonstrados. Os estados que têm maior remuneração dos professores não são, no Brasil, necessariamente os que têm os melhores resultados. A mesma coisa com as cidades. A gente vê essa realidade aqui em Porto Alegre, que tem indicadores baixos de aprendizado, mesmo pagando dos melhores salários para os seus professores. Então a gente tem que ter melhor gestão dos recursos humanos para não deixar faltar professor no início do ano letivo. É sempre a mesma coisa, né? A gente tem uma realidade, pela própria legislação, que precisa ser alterada para acelerar o processo de contratação quando há licenças por interesse, licença saúde, enfim, reduzir o número de licenças também, para garantir professor na sala de aula, formar um grande pacto com os nossos professores para garantir melhor aprendizado para os nossos alunos. Saúde, né? A gente tem que ter essa compreensão, ela é prevenção, tratamento e reabilitação, né? Tem que trabalhar na prevenção, promoção à saúde nas unidades básicas, que é a atenção primária, mantidas pelos municípios, e o Estado tem que ser ponto de apoio para garantir políticas que efetivamente promovam a saúde, mais do que o atendimento clínico, que também é importante. Garantir que haja estímulo ao autocuidado da população, e por isso que tem que ter apoio para aumento do grupo de agentes comunitários de saúde, para o programa Primeira Infância Melhor. E o ponto básico para isso é garantir os repasses em dia para as prefeituras, porque eu fui prefeito e, além de prefeito, fui presidente da Associação dos Municípios da minha região, da Zona Sul, e vi prefeitos desativando programas por falta de repasses, porque a prefeitura tem que sustentar sozinha aquele programa e ela começa a desativar. Média e alta complexidade. A média e alta complexidade já está aí nas questões das especialidades, dos exames, e na alta complexidade, né, nos hospitais, leitos hospitalares, mais uma vez a gente volta na necessidade de garantir repasses em dia e tornar mais eficiente essa distribuição do ponto de vista regional no estado, para garantir acesso às especialidades nas regiões, revendo as regiões da saúde na alta complexidade no estado, para rompermos com a ambulancioterapia dos municípios lá do interior, trazendo a Porto Alegre, né, para consultas com especialistas e atendimento e internação aqui na capital. E uma operação integrada do Exército Brasileiro e também outros órgãos da segurança pública prendeu 51 pessoas na fronteira do Rio Grande do Sul. Veja o balanço dessa edição. Foram 3 dias de operação e uma série de prisões e apreensões. Na tarde desta segunda-feira foi apresentado o balanço da Operação Fronteira Sul, promovida pelo Comando Militar do Sul, Secretaria de Segurança Pública e outros setores da área. As ações ocorreram na fronteira do Rio Grande do Sul e na região metropolitana. 51 pessoas foram presas e cerca de 12 quilos de explosivos foram apreendidos, durante o cumprimento de 73 mandados
dados de busca e apreensão. 900 agentes foram mobilizados. Temos militares, nós saturamos a área com um choque de segurança. O secretário de Segurança Pública destacou que a operação foi um passo importante para investimentos em segurança nas 29 cidades que estão em zonas de fronteira. Um exemplo notável de soma de esforços, de cooperação, de colaboração. Estamos dando um exemplo notável ao Rio Grande e ao Brasil, certamente, de que quando se coloca o interesse do país acima de qualquer questão de qualquer natureza, os ganhos são notáveis. Os principais flagrantes ao longo da operação foram por tráfico de drogas, porte e posse ilegal de armas de fogo. Cada arma que a gente apreende, certamente a gente está evitando vários homicídios, porque essas armas não ficam necessariamente nessa área de fronteira, elas vêm para Porto Alegre, região metropolitana, e são, infelizmente, utilizadas para homicídios e vitimar o cidadão de bem. Bom, Lília, você viu naquela mesa ali um balanço com todas as autoridades. Então, ali estavam Polícia Civil, Brigada Militar e principalmente aquilo que se espera do Exército, que é a contenção da fronteira. Enquanto que a Polícia Civil, que faz um levantamento de investigação para chegar a essa operação aí, está cumprindo mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, a Brigada também está fazendo uma contenção, o Exército faz a contenção maior, o rescaldo, o respingo dos bandidos que podem estar vendendo essas armas e tentam fugir dessa operação. É isso que se espera, principalmente das Forças Armadas, aquela cobrança que as Forças Armadas façam um trabalho de fronteira para não deixar chegar essas armas aí. Muito bom o trabalho, parabéns. E agora nós vamos falar sobre a discussão no Supremo Tribunal Federal que gerou repercussão nacional nesses últimos dias. É que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do emprego de terceirizados nas atividades meio e fim das empresas. Entenda na reportagem. Para começar a explicação, é preciso entender o que são as atividades meio e atividades fim. Atividades meio são facilmente identificadas, aquelas totalmente necessárias nas empresas, mas que não são o objetivo principal da organização, como, por exemplo, motoristas, seguranças, telemarketing, cobrança, entre outros. Já as atividades fim são as que se confundem com os objetivos da empresa. É aquilo que a organização entrega aos clientes, como, por exemplo, no caso de uma construtora, pedreiros, engenheiros e pintores trabalham diretamente com o objetivo do negócio, exercendo, então, a atividade fim. E a decisão do Supremo Tribunal Federal libera que todos esses serviços agora possam ser terceirizados. A partir de agora, o que o STF reconheceu é que nunca deveria ter havido essa distinção entre atividade fim e atividade meio para julgar se uma terceirização é legal ou não. Então, uma empresa pode contratar outra empresa para prestar qualquer atenção. Ok. E com isso, o Rio Grande Movimento vai para um breve intervalo comercial e já voltamos dele. Rio Grande em Movimento está de volta. Agora vamos falar de música por aqui. Vamos receber o músico e cantor Daniel Lemos para falar um pouquinho da carreira dele e também do último trabalho do show que teremos hoje aqui em Porto Alegre. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Daniel, vamos falar um pouquinho, antes da gente falar do show de hoje, um pouquinho da tua carreira. Vamos dar uma retomada aí, porque já são 20 anos. Um pouquinho mais, é. Mais de 20? Uns 25 já. 25 anos. Começou aqui? Começou aqui em Porto Alegre. Começou lá em... Profissionalmente eu tinha 18. Quando eu tirei 18 para 20, tem uns 23 anos. 95, por aí. Pois é, e porque tu, nos últimos anos, já não estava mais por aqui, né? Tava morando no Rio. Isso, eu fui morar no Rio de Janeiro. Eu fiz 2 navios de cruzeiros, com pequenos contratos mais curtos, assim, um de 2 meses. Em 2010 eu fui do Chile a Roma pela Royal Caribbean e em 2013 eu embarquei na MSC fazendo América Latina. Aí eu recebi convites para ir fazer shows no Rio de Janeiro. Fui fazer 2, 3 shows lá, me apaixonei, falei, é pra cá que eu venho. Peguei meu estúdio de gravação, o meu home studio, fui pro Rio de Janeiro
atuar lá como produtor musical e também divulgando meus trabalhos, sempre tocando. Pois é. Fiquei 4 anos lá. Uhum. E agora tá indo embora do Brasil? Aí agora, na verdade, eu resolvi embarcar novamente. Ano passado, em novembro, eu fechei um contrato, fiquei até julho, fiz o MSC Preciosa no Brasil, fui para a Europa, fui para o MSC Maravilha e fiz o norte da Europa, fazendo Alemanha, Escócia, Noruega, Islândia. Que bacana. Bom, e nesse tempo todo, nessas décadas aí, tu lançou 3 CDs autorais, né? Mas também teve outros... Isso, eu comecei lançando um trabalho autoral em 2005, meu primeiro disco solo. Eu já tinha lançado um disco com banda em 99, isso, primeiro disco que eu lancei foi com uma banda. Aí depois eu lancei meu primeiro disco solo em 2005 e aí eu sou formado em arquitetura aqui na RITA, então eu me formei em 2004, 2003, quando eu parei tudo, falei, não, vou focar na música. E aí de lá pra cá eu lancei 3 discos autorais, lancei 3 discos de um trabalho de mashups, que eu comecei aqui em Porto Alegre em 2009, com uma banda que se chamava Trinity. E esse trabalho, eu acabei, depois que acabou a banda, eu levei esse trabalho para o Rio de Janeiro e continuei produzindo material desse trabalho de mashups. Né? Ainda no Rio de Janeiro, como produtor musical, fiz bastante coisa. Eu fiz um projeto chamado Sopa RJ, Somos Produção Autoral, que é um trabalho de novos compositores da cena carioca, que em um ano eu produzi 5 discos, foram mais de 50 artistas. E ainda por cima, cada disco sempre teve um padrinho famoso. Assim. O primeiro disco foi Nico Rezende, depois foi o Maurício Matar, o Antônio Villeroy, que é gaúcho, né? Foi nosso padrinho. Mas que atua bastante lá, né? Ele foi gravado por muita gente já no mundo inteiro. O Cleiton Ramil, do Cleiton Cleidir, foi padrinho do projeto. A banda Yahoo foi padrinho do projeto. Que bacana. Esse é um projeto bem bacana que eu produzi. Eu botei, assim, o Sopa RJ fez com que Peter e Nath, que é uma dupla carioca, fosse pro Raul Gil. O Diego de Madu, que foi do Raul Gil, também foi no The Voice, também foi produzido por mim. Olha, então tu atuou muito na produção musical também. Muita produção. Que bacana. A gente tem um clipe para rodar aí, esse aí é de qual trabalho teu? Qualquer Lugar. Qualquer Lugar é uma música do meu primeiro CD que eu regravei no projeto Sopa. E eu fiz um clipe no norte da Europa, onde eu filmava em todas as cidades que eu fui passando, eu ia fazendo uma filmagem. Olha ali, Oceano Ártico, Alemanha. Hoje confesso onde eu escrevo uma vitória. Tu mesmo fez, tu mesmo te filmou. Eu mesmo me filmei e a edição ficou por conta da 2L Produtora, com o Noé Ferreira, que é o batera que vai tocar comigo hoje. Vou como um tiro, pois qualquer lugar que eu vou é o meu lugar. Passei alguns momentos bem frios nesse clipe. Pois qualquer lugar que eu estou. Pois é, isso já demonstra a tua ligação, né, com o exterior, né? Tu agora tá indo embora, mas já aí desde essa época já tinha, né, essa paixão. Como é que o que tu tá... como é que tu tá te planejando? Tu já fez um planejamento, assim, agora pra tua ida? Ou tu tá indo mais no instinto mesmo? Na verdade, assim, o planejamento é aproveitar o momento que eu tenho de férias aqui, que foram 2 meses, para produzir material novo, que eu fiz esse CD novo do Touch of an Angel, que é um CD basicamente acústico, que eu gravei com 2 violões, violino e vozes, participação do Dante Júnior no violão, que vai estar tocando comigo hoje também. E participação da Júlia Reis, que é violinista, uma menina prodígio de 18 anos aqui de Porto Alegre. E eu acabei mixando esse meu disco lá no estúdio do Ricardo Fegali, do Roupa Nova, lá no Rio de Janeiro. O Fegali eu conheci porque o Roupa Nova fez show no Preciosa, e quando o Roupa Nova estava de folga na piscina do Yacht Club, eu estava tocando para eles, né? Então a gente aproveita muito para fazer networking no navio, que é um lugar maravilhoso para isso. E também fui para o Rio de Janeiro aproveitar para mixar o disco e fazer shows de um outro projeto que eu tenho chamado Bauai. Bauai é um projeto, é um gaúcho e um mineiro. Eu e Douglas Malharo, que é um mineiro que mora no Rio, a gente juntou os 2 trabalhos, que ele também tem uns 20 anos de carreira, tem 3 CDs autorais ou 4, e a gente começou a fazer um show juntos, tocando o trabalho autoral dos 2 e algumas coisas de releituras. Então são vários projetos que andam em paralelo.
Que bacana. Bom, tu tem um contrato, tu falou, né, que tu vai embarcar... Estou embarcando sábado agora já? Sábado, Indo para Veneza, né? Quinta-feira eu vou para Veneza, chego sexta-feira lá, sábado eu embarco no MSC Poesia. Eu vou ficar 1 mês e meio fazendo um Ártico ali na Veneza, Ilhas Gregas, Croácia, aquele lugar ruim. Lugar feio, né, pra caramba. E espero fazer um clipe em cada lugar agora também. E depois de lá, em outubro, dia 18 de outubro, eu vou pro MSC Fantasia, que eu embarco em Gênova. Fico fazendo ali o Mediterrâneo, Gênova, Barcelona, Palma de Maiorca, Sicília, Civitavecchia. E como é que é essa experiência? Tu, certamente, nunca conversei com um músico assim, com tanta experiência em cruzeiros, né? Como é que foi pra ti, assim? Deve ser maravilhoso. Como é que é a experiência como músico, né? Um músico experiente, assim, há tanto tempo. Qual é a diferença que tu sente, assim, de público também? Tem diferença. Assim, depois de fazer uma temporada no Brasil de 5 meses e fazer o norte da Europa, lá o público primeiro, diferença de idade, né? Os alemães, lá é 80% alemão. No norte da Europa. Agora vai ser a primeira vez que eu vou fazer a Itália, entre Adriático e Mediterrâneo, que eu imagino que seja um pouco mais parecido com o Brasil, mas o Brasil não tem igual, né? O brasileiro, ele é mais entusiasta, é tudo mais, como a gente diria, mais loud, né? Tudo mais busy, a gente fica mais ocupado. O brasileiro, ele tem mais energia, a gente trabalha mais. Certamente, né? Mas é bacana, tudo tem um lado bom e um lado ruim. A gente trabalha mais, mas em compensação é mais caloroso, né? Tem uma receptividade. O europeu já tem um respeito pela música, é diferente, ele gosta de escutar música de qualidade, ele não fica o tempo todo querendo ser atendido, né? Como o brasileiro quer ser atendido. Que bacana. Mas são peculiaridades de cada lugar, assim. Pois é, e tu tem vários trabalhos autorais, como a gente já disse aí, e na composição agora tu tá finalizando o 4º CD, né? Esse é o meu quarto CD. Vai ter composições, são não composições, só em português. Na verdade, esse CD é uma mistura. Eu quis botar muito a verdade do meu momento nesse disco, por isso que eu gravei ele acústico. Foi uma coisa até inusitada para mim, porque quando eu cheguei no Maravilha, no navio do Maravilha em Barcelona, o primeiro mês que eu estive a bordo, eu sempre trabalho sozinho no navio. O pessoal lá da direção falou, não, você vai ter 2 músicos que vão te acompanhar. Uma violinista ucraniana e um violonista argentino. Que vão ser tua banda. Eu fiquei, nossa. E deu super certo. Porque são 2 músicos excepcionais, apesar de ser de universos completamente distintos. Eu sou do pop rock. Um vem do tango, do jazz, a outra vem do clássico, do jazz. Ela nem conhecia o repertório que eu toco, que eu toco um repertório bem pop mesmo. Só que funcionou tão bem que eu falei, cara, eu preciso fazer um disco com essa formação. Legal, hein? E fiz um disco nesse formato. E aí botei no disco a música Touch of an Angel, que é a música de trabalho, que é a música que dá título ao disco, que eu compus a bordo do Maravilha. É uma música que eu já compus ela em inglês e teve participação da minha querida amiga Rosana. Pois é. Tu tem uma relação muito forte com a cantora Rosana, né? A musa dos anos 80. E conta um pouquinho pra gente. A Rosana, na verdade, a gente se conheceu através de um amigo em comum. E acabou que ela foi conhecer meu estúdio lá no Rio. Participou do trabalho de mashups, que ela adorou. A gente conversou muito pela internet. Quando ela foi lá, a gente ficou muito amigo. Eu produzi uma faixa de uma música dela, a gente compôs uma música juntos, que está nesse disco, que chama Duo de Amor, a música número 24. Ela vai participar. Que contou com a participação da minha amiga Lívia Leite, que foi do primeiro Fama lá da Globo. É cheio de gente famosa ao meu redor, só eu que não. E aí, na verdade, assim, aí a Rô, a gente ficou amigo de fazer esse trabalho de estúdio e tal. E ela sempre foi super generosa. Toda vez que eu convidei ela para participar de alguma coisa, ela participou. E ela deu um toque de anjo na música para mim, nesse Touch of an Angel. Que é o Touch of an Angel. Vou mostrar aqui. Vou ir mostrando aqui. E são muitas faixas nesse trabalho, né? A gente tem... essa é a 24, mas são 50 músicas. Eu resolvi botar... como eu fui fazer a temporada Brasil... E são muitos CDs para divulgar, eu preferi fazer uma coletânea para poder levar para o público o máximo possível das coisas que eu já tinha produzido. Né? Então eu coloquei os 30 mashups, botei 18 músicas autorais, ainda coloquei 2 inéditas nesse CD, né?
que não estava em CD nenhum, que é Carolina Loló, que é de minha autoria, Sim. e uma versão de Sapato Velho, do Roupa Nova, com participação da Twig, filha do Paulinho, do Roupa Nova. A grande maioria aqui é autoral, né? Mas tem várias aqui com participações, Tem né, várias também. Participações, é. Tem até uma com a participação da Nalanda. A Nalanda participou da música Eu Vaguei, do meu segundo disco, foi. A Nalanda em 2006, eu estava em Porto Alegre, eu trouxe a Nalanda e o Kilder para fazer shows comigo, que tipo, Daniel Lemos Convida, era um projeto que eu tinha. Em 2005 eu tinha trazido a Lívia Leite, também que foi do Fama, junto com eles. Sim. Em 2006 trouxe a Nalanda e o Kilder, a Nalanda veio e parece estar aqui em Porto Alegre até hoje, né? Que ela ficou, né? Ela ficou aí. Ela ficou, ela tá fazendo o movimento inverso ao teu, hein? Bom, vamos falar do show de hoje à noite. Então, tua despedida. Hoje é minha despedida. Do Brasil. Hoje eu faço uma apresentação no Sgt. Peppers, né, que fica ali na Quintino Bocaiúva, uma casa maravilhosa, que eu gosto muito. E vou estar tocando um pouco de tudo, assim, um pouco de cada CD, um pouco do trabalho novo, um pouco os covers que eu toco. Inclusive, nesse CD novo, eu resolvi colocar alguns covers que eu já venho tocando há muito tempo, né? É interessante que no CD tem uma versão de Cartola e tem uma versão de Metallica. Tem Scorpions, aí tem um mashup que mistura Piazzolla com Maroon 5, então... Pois é, tu tem o style do Metallica, mas no tocar ali dá aquela misturada, né? Eu acho que o que importa é que a música seja boa, né? A música sendo boa. E aí hoje nós vamos estar lá, vou estar no Sgt. Peppers com uma banda maravilhosa, com Enoê Ferreira na batera, Dante Júnior na guitarra, Álvaro Lute no contrabaixo. E eu no violão e voz. Daniel Lemos e os Ilustres. Daniel Lemos e os Ilustres. Bacana. A gente vai encerrar, então, com o Touch of an Angel, que estávamos falando aí. Muito sucesso hoje e na tua carreira agora internacional. Muito obrigado. Se quiser nos convidar para ir num dos cruzeiros, para te prestigiar lá, não tem problema. Estão convidados. A gente aceita. Muito sucesso e muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. A gente encerra o programa de hoje, então, com Touch of an Angel, do Daniel Lemos. Voltamos amanhã, 11 da manhã. Até lá. The beauty of her smiling eyes, and keep looking into mine. To hear her laugh and feels your charm makes me wanna stop the time. The jokers that I have inside, your shining soul, don't let me blind. And here I am, I wish again, learn how to stop the time. Asking the universe is all I can do, 'cause it's that easy, falling in love with you. You have the touch of an angel. The joker that you have inside, your shining soul, don't let me blind. and here I am, I wish again, learn how to stop the time. Asking the universe is all I can do, 'cause it's that easy, falling in love with you. Asking the universe is all I can do, 'cause it's that easy, falling in love with you. So easy falling, so easy falling in love, so easy falling, so... RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.